Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falaremos sobre a lição de número 3 do terceiro trimestre de 2025. Rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. O texto bíblico dessa lição está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 e 61, 66 ao 68. O meu objetivo ao gravar esse vídeo é compreender como Jesus enfrentou a rejeição e a oposição com firmeza e fidelidade, sem desviar-se da sua missão redentora, encorajando os discípulos a perseverarem mesmo diante das adversidades do ministério cristão. Eu creio que a rejeição é uma das experiências humanas mais dolorosas. Nada pode se comparar a você se sentir preterido, você se sentir rejeitado, você não se sentir aceito em um ambiente em que você está fazendo tudo para agradar as pessoas e para atender, evidentemente, às suas demandas. Isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele veio para realizar a missão mais grandiosa que alguém poderia realizar, veio para resolver um problema que era, eu diria, milenar, que era o problema do pecado, e ele simplesmente foi rejeitado, ele foi recusado. E o pior é que essa rejeição de Jesus não veio de inimigos declarados de Jesus. Ela veio de amigos, de familiares, de discípulos, de pessoas que estavam no círculo mais próximo de Jesus. Esse talvez tenha sido um dos agravantes no problema da rejeição que Jesus sofreu ao longo da sua trajetória aqui durante o seu ministério terreno. Foi algo indizível e que não há nenhum termo de comparação ao que aconteceu com outras pessoas ao longo da história aqui. Jesus passou por todas as formas de rejeição. No entanto, nada, nem mesmo toda essa afronta que ele recebeu, o fez desviar do seu propósito e de sua missão, que era extraordinária. Nesta lição, nós vamos procurar aprender com Jesus a lidar com a oposição sem perder o foco na missão que nós temos que realizar. A igreja aqui na Terra, ela vem sofrendo oposição ao longo da sua história. Foram perseguições, foram atritos, foram manifestos contra ela. Ao longo da história, procuraram torná-la desacreditada, irrelevante, mas nada disso a fez desistir da sua tarefa, da sua missão de ir e proclamar a palavra de Deus a todas as pessoas, ensinando, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando as pessoas a guardar aquilo que está previsto na palavra de Deus. Agora, Jesus foi rejeitado, mas venceu. E nos convida a perseverar com fé e coragem, sabendo que nós temos ao nosso lado um companheiro de viagem que não nos desampara, que não nos deixa em momento algum. Esse companheiro foi enviado a nós pelo próprio Senhor Jesus. É o Espírito Santo, o Paracleto, o nosso amigo inseparável, aquele que nos faz lembrar aquilo que devemos falar, aquilo que devemos fazer, porque ele é um grande amigo, um grande aliado nosso. Disso nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão. Na lição de hoje, nós vamos refletir sobre como Jesus enfrentou a rejeição, como eu já disse, de pessoas muito próximas, inclusive seus próprios familiares. Agora, tudo isso ele enfrentou, como eu também já disse, sem jamais desviar-se do propósito que ele tinha ao descer aqui
ao tomar a forma humana, ao encarnar e viver entre nós, sofrer as nossas dores, passar pelas nossas dificuldades, como bem frisa o livro de Hebreus, que ele foi provado em tudo, mas de nenhuma forma ele cedeu a qualquer das tentações. Então é sobre isso que nós vamos nesta lição tratar. Jesus não buscava aceitação popular. Ele nunca quis ser uma pessoa muito popular, que agradasse a todos, que satisfizesse ao desejo de todos. Muito pelo contrário. Onde Jesus chegava, ele era tratado de certa forma com hostilidade. A não ser por seus seguidores mais próximos, ele sempre foi rejeitado em quase todos os ambientes em que ele chegou. Agora, mesmo sendo rejeitado, ele cumpriu sua missão e foi exaltado. E com esse mesmo espírito que nós somos chamados a seguir. Vamos aprender com ele como permanecer fiéis, mesmo quando o mundo nos diz não. É isso que vamos fazer. O tema da nossa lição de hoje é: Jesus enfrentou rejeição. E isso não foi surpresa para ele, por incrível que pareça. Ele sabia que o caminho da cruz passava pela incompreensão, traição, abandono, mas nada disso o paralisou. O Evangelho de João declara que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. É incrível como a nação de Israel aguardava um Salvador que havia sido predito com detalhes, que havia sido profetizado ao longo de séculos, e mesmo assim, quando ele vem, eles não o recebem, eles não o aceitam. A vinda de Jesus e a rejeição dele pelos judeus, principalmente, é uma das coisas mais incompreensíveis que existe na história da humanidade. Porque nenhuma pessoa já surgiu na história que tivesse sido tão falada a seu respeito como foi Jesus. E mesmo assim, os judeus, quando ele chegou, não o receberam. Não o reconheceram, mesmo ele tendo cumprido tantas profecias que estavam ditas a seu respeito. O lugar onde nasceria, as condições sob as quais nasceria, a maneira como ele se desenvolveria, tudo isso estava previsto no Antigo Testamento e mesmo assim as pessoas que o receberam naquela época não o entenderam e não o reconheceram. Agora, toda essa oposição que Jesus sofreu serviu apenas para confirmar quem ele era. Ao invés de desanimá-lo, ao invés de torná-lo uma pessoa que não quisesse mais desempenhar o seu papel, muito pelo contrário, impulsionou-a cada dia mais a cumprir com mais zelo aquilo que ele pretendia fazer. Quando as Escrituras dizem que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, está apontando diretamente para os judeus, que mesmo tendo sido prometidos, que mesmo tendo sido orientados por meio de profecias inúmeras a respeito de Cristo, quando ele chegou, eles não o reconheceram. Agora, Jesus foi rejeitado desde a sua cidade, pelos seus parentes próximos, principalmente os seus irmãos, mas mesmo assim, ele continuou desenvolvendo o seu ministério, tanto na Galileia, que estava na região norte, quanto na região sul, em Jerusalém, na Judéia. O Evangelho de João, particularmente, ele narra o ministério de Jesus Cristo na Judéia, principalmente, como já dissemos aqui, na cidade de Jerusalém.
os grandes acontecimentos no ministério de Jesus esteve em torno daquele ambiente, daquela cidade. Portanto, o fracasso da aceitação popular de Jesus nunca comprometeu sua identidade, e nem a sua entrega à missão que ele estava determinado para realizar. A rejeição familiar pode ser uma das piores rejeições que o ser humano pode receber. Ninguém que nos fere mais forte do que aqueles que nós consideramos amigos. A ferida causada por um irmão consanguíneo, por uma pessoa próxima de você, é muito mais dolorosa do que a ferida causada por um inimigo ou por alguém que lhe é indiferente. Jesus ele teve as piores rejeições daquelas pessoas que estavam próximas a ele. Primeiro, da própria nação, da qual ele fazia parte, pela qual ele veio ao mundo, aquela nação que deveria tê-lo recebido de braços abertos e o colocado no mais alto patamar, foi a primeira a recusá-lo terrivelmente. Jesus não foi aceito pelas autoridades religiosas, ele não foi aceito pelos líderes do povo, ele não foi aceito pela própria comunidade. Onde quer que ele chegava, ele era maltratado, como já dissemos. Em tudo que ele fazia, ele era visto de forma equivocada. Então veja que, mesmo ele sendo o Messias prometido, Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. O Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 5, ele diz assim, olha, nem mesmo os seus irmãos creram nele. Tal foi o grau de rejeição que Jesus sofreu. Agora, a gente sabe muito bem que por trás de toda essa rejeição estava um engendro maligno, uma ação maligna para desviar Jesus da cruz. Por quê? O inimigo sabia que a cruz seria o ponto de inflexão na história humana. A cruz seria o lugar onde o mundo viraria de ponta cabeça, onde nada poderia ser igual àquele instante. E o diabo fez de tudo para que a cruz não acontecesse na vida de Jesus. Embora, por contraditório que se pareça, a cruz, o lugar de tortura, o lugar de sofrimento, o lugar do pior sofrimento, era o lugar que estava para transformar a história. E o diabo fez de tudo para que aquele momento não acontecesse. Então ele trabalhou com autoridades, ele trabalhou com a própria sociedade, ele trabalhou com pessoas próximas a Jesus, tanto que foram entre os seus principais amigos, os apóstolos, que surgiu aquele que o traiu mais covardemente. Tal foi a forma como Jesus foi traído e foi rejeitado. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 13, você vai perceber como foi horrorosa, foi terrível, eu diria, o processo de traição de Judas a Jesus. Como o diabo incute na sua mente, como o diabo aposta-se dele e como o diabo o impulsiona a realizar aquele ato tão vil, tão covarde. Então veja que ele não desistiu, porque ele sabia que a cruz seria o ponto que mudaria a história. E ali de fato mudou. Veja que somente depois da cruz, depois da ressurreição, foi que a própria família de Jesus creu nele. No livro de Atos está dito que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, após
a morte, após a cruz, após a ressurreição, enfim, Jesus agora passa a ser acreditado por principalmente aqueles que eram de sua família. Na cidade onde Jesus nasceu, em Nazaré, onde ele cresceu, onde ele teve suas experiências como adolescente e tudo mais, ele foi alvo de desprezo, inclusive de uma tentativa de apedrejamento. Ela só não aconteceu porque, de modo miraculoso, Jesus se desviou daqueles que o queriam apedrejar. Jesus não se intimida com isso, continua anunciando o reino de Deus nas demais cidades da Galileia. Sua identidade nunca foi definida pela aceitação dos outros. Veja, Jesus foi o homem que mais realizou milagres, que mais ajudou pessoas com dificuldades, que mais agiu para beneficiar todas as pessoas que o cercavam. Entretanto, mesmo os seus milagres, mesmo diante de sinais poderosos, muitos o recusavam. A ponto de, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, mostra a indignação de Jesus diante da incredulidade das cidades onde ele operara tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios. Agora, uma coisa é certa, amados, a dureza de coração é mais séria do que a ignorância. Porque a ignorância não permite que as pessoas percebam o que estão fazendo. Agora, a dureza de coração, sim. Aqueles que endurecem seus corações, que se recusam a crer, esses o fazem de forma consciente. Portanto, aqueles que, ouvindo a palavra, vendo a obra de Deus ser feita, teimam em recusá-lo conscientemente, esse é um gravíssimo erro. Porque as Escrituras dizem no livro de Atos, no capítulo 17, que Deus não leva em conta tempos de ignorância, mas anuncia que em todos os lugares que os homens se arrependam. Portanto, quando uma pessoa age por ignorância e faz qualquer ato brutal, mesmo desumano, isso pode ser atenuado. Mas quando uma pessoa age deliberadamente, fazendo algo que é errado, ou recusando algo que é extraordinário, que é maravilhoso, como, por exemplo, o Evangelho, isso terá um custo muito elevado. Muitas pessoas que hoje agem de forma consciente e dizendo não para o Evangelho, essas pessoas não têm noção do risco que estão correndo, do perigo que elas estão correndo, porque não é pelo fato de elas não aceitarem o Evangelho, não é pelo fato de elas não crerem naquilo que está sendo propagado, que vai tornar aquilo mentiroso. Muito pelo contrário, as pessoas que se recusam a crer no Evangelho de modo consciente, não de forma, eu diria, ignorante, por ignorar, por não conhecer, essas pessoas terão uma dura realidade pela frente. Com certeza, um dia elas vão amargar a resposta que elas vão receber da atitude que elas hoje estão tomando diante daquilo que é propagado. Portanto, Jesus não parou diante da rejeição. A rejeição das autoridades religiosas, do povo, de alguns discípulos, não alterou seu plano. Aliás, Jesus seguiu passo a passo até a cruz. Como eu disse, nada podia desviá-lo da cruz. Nem mesmo todo o empenho
todo o engendro de Satanás conseguiu demover Jesus de ir para a cruz. A cruz era o seu destino. Ali haveria a mudança na história. E ele seguiu até a cruz, porque ele sabia que a sua fidelidade traria a salvação para a humanidade. Todos nós, diz a Bíblia, andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Mas as Escrituras dizem que ele fez cair sobre ele todos os nossos pecados. E mesmo ele tendo sido rejeitado como foi, ele seguiu e realizou plenamente aquilo que estava determinado para que ele fizesse. Jesus foi rejeitado pelas autoridades, as lideranças do templo, sacerdotes, sumos sacerdotes, invejosos da autoridade e da influência, conspiraram covardemente desde o início do seu ministério. E mesmo assim, Jesus continuou ensinando e denunciando a hipocrisia dos líderes religiosos. Quantas vezes Jesus os confrontou? Quantas vezes Jesus os fez calar? Quantas vezes, mesmo sendo tratado da forma como ele foi? O povo judeu foi o povo escolhido por Deus ainda no Antigo Testamento, começando com Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois seus descendentes. Mas esse mesmo povo, que foi a origem de tudo, o rejeita. E Jesus tristemente lamenta sobre Jerusalém. E o seu choro ali revela o amor persistente dele, mesmo diante da recusa. E a frase que ele profere sobre Jerusalém, ela continua ecoando como a frase talvez mais significativa que evidencia a rejeição dos judeus pelo trabalho que Jesus realizou. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Sem dúvida nenhuma, irmãos, aqui está o momento mais triste para Israel. Foi aqui que o destino daquela nação foi definitivamente traçado. É interessante que Jesus, ao longo do seu ministério, desde o começo, aliás, João, Tiago, Pedro, André, foram os primeiros discípulos a serem chamados logo no começo do ministério de Jesus. Sobre isso nós já falamos nas lições anteriores, não vamos fazer nenhum comentário. Mas é interessante que mesmo aqueles a quem Jesus chamou para serem seus discípulos, e foram muitas pessoas, não sabemos quanto, não há nenhum indicativo na Bíblia de quantos discípulos Jesus chamou, mas foram com certeza muitos discípulos que o seguiam, que o ouviam, que aprendiam com ele e que o seguiram durante o seu ministério. Mesmo entre esses, porque um discípulo e seu mestre tinham uma relação de muita cumplicidade e intimidade. Todos os mestres tinham discípulos e a relação deles era assim, de cumplicidade, de intimidade, porque o discípulo ou o aluno, ele estava o tempo todo aprendendo do seu mestre. Tudo, e Jesus ele utilizava um método que nós chamamos de peripatético, ou seja, é um método que o mestre utiliza as situações do momento para ensinar. Literalmente significa ensinar enquanto anda. Ou seja, durante os percursos que Jesus fazia,
ele utilizava todas aquelas situações para ensinar os seus discípulos. Quando ele passava numa lavoura, quando ele estava à beira do mar, quando ele estava perto de uma árvore frutífera, quando ele estava conversando com alguém, sempre ele estava se preocupando em ensinar. Mas veja, mesmo esses discípulos, muitos deles se recusaram a crer no momento em que precisavam mais de acreditar. Após um sermão, por exemplo, que está narrado em João capítulo 6, muitos discípulos o abandonaram. Diz literalmente, João fala assim, olha, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, havia, como nós já dissemos aqui, 3 grupos distintos que andavam com Jesus e que o seguiam. A multidão, que era formada por pessoas que estavam mais interessadas em receber alguma coisa, mas era formada por pessoas que criam, que não criam, por curiosos, por pessoas que queriam surpreendê-lo em alguma falta, enfim, era a multidão. Além da multidão, ele tinha os discípulos, que eram aquelas pessoas que ele convidava para segui-lo e aprender com ele. Os discípulos tinham sempre a incumbência de dar sequência ao trabalho de seu mestre. E entre os discípulos, já mais para o final do seu ministério, ele escolhe os 12 apóstolos. Então eram 3 os grupos que seguiam Jesus: a multidão, os discípulos e os apóstolos. Os discípulos eram aqueles que estavam aprendendo, e foram exatamente eles que se recusaram a crer naquilo que Jesus estava fazendo e falando. Jesus, porém, não recuou, nem suavizou sua mensagem, porque aqueles discípulos que se afastaram porque acharam o discurso duro demais. Ele não agradou aquelas pessoas. Em vez disso, continuou com os que permaneceram fiéis e manteve o seu discurso do mesmo jeito. Ele, por fim, ele é rejeitado, ele é maltratado, mas ele é exaltado. O Pai o exalta. Mesmo sendo rejeitado por muitos, Jesus foi exaltado. Veja o que Paulo disse aos Filipenses falando sobre essa condição de Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Mesmo tendo sido rejeitado, Jesus foi exaltado por Deus. A rejeição humana não o impediu de seguir em frente. Sua missão não foi interrompida, mas vitoriosamente cumprida com todos os detalhes. Como ele mesmo disse, nenhum tio, nada deixou de ser cumprido de toda a lei. Aquilo que estava previsto a respeito dele foi literalmente cumprido. A primeira pessoa que deu crédito a Jesus foi aquele que foi chamado para ser o seu precursor, aquele que viria antes dele e que anunciaria tudo que ele faria, João Batista. Foi o primeiro a reconhecê-lo publicamente. Seu testemunho deu início ao ministério de Jesus com autoridade profética. João capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dali estava inaugurado o ministério de Jesus. Ele já tinha vindo da Galileia, já estava na Judéia, já estava envolvido com o povo ali naquela região, e aí João Batista inaugura o ministério de Jesus, apontando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cura de um cego de nascença em João capítulo 9, Jesus demonstrou que mesmo os marginalizados pela religião institucional
podiam receber a graça e a revelação do Messias. O cego curado tornou-se um proclamador ousado da verdade, enquanto os fariseus endurecidos permaneceram cegos espiritualmente. Lembra do que eu disse sobre não crer por ignorância e recusá-lo por dureza do coração? Os fariseus, os escribas, os líderes dentre o povo o rejeitaram porque endureceram seus corações. Mas aqueles que o receberam, como disse João, foram-lhes concedido o direito de serem feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Agora, Jesus já chegando no final do seu ministério, um pouco antes da semana da crucificação, ele entra em Jerusalém e ele é proclamado pelo povo como rei, que vem para libertar o povo. A entrada dele foi uma entrada triunfal, como as Escrituras dizem. Apesar da rejeição anterior, uma multidão o aclama como rei em Israel, em sua entrada triunfal. Agora, é interessante que a multidão o recebe como rei, o proclama rei, faz de tudo para honrá-lo naquela entrada. Entretanto, poucos dias depois, ele é abandonado na cruz. Talvez pela mesma multidão que agora o acolhe como rei. Ele é abandonado na cruz. Ninguém estava com ele. Aliás, nem o próprio Pai esteve com ele naquele instante. Foi motivo até de uma oração que ele fez. Por quê? Porque o Senhor me abandonou. É talvez o momento mais doloroso, mais difícil do ministério dele, naquela hora em que ele é levado ao martírio e se sente totalmente desamparado. Mas nem ali ele deixou de cumprir a sua missão. Jesus nunca prometeu, amados, um evangelho fácil. Tampouco uma vida livre de oposição. Pelo contrário, olha o que ele disse, que é narrado por João no capítulo 16. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Amados, se o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, o que nós podemos esperar de bom enquanto nós estivermos aqui para realizar aquilo que Ele nos mandou a realizar? Quando Ele nos mandou para pregar, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Ele diz aos seus discípulos: estou enviando vocês como ovelha no meio dos lobos. E é exatamente esse o papel que nós desempenhamos. Mas ele deu uma palavra de ânimo. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mesmo que o mundo se oponha, mesmo que o mundo se levante contra, as Escrituras são muito claras quando dizem, irmãos, que nada pode deter a igreja. Nada pode deter aqueles que se levantam para proclamar a palavra. Porque as Escrituras dizem textualmente que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a gente sabe muito bem o significado dessa frase, porque as cidades antigas eram todas fortificadas e as portas dessas cidades eram os locais mais guarnecidos, mais protegidos que existiam. E Jesus disse que as portas do inferno, por mais protegidas e guarnecidas que elas estejam, elas não resistirão ao trabalho da igreja. E a igreja vai simplesmente atropelar. Agora veja o que Jesus falou no Evangelho de João, ainda no capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim.
Então, irmãos, nós não temos que ficar esperando coisa boa desse mundo, reconhecimento, gratidão. Por mais que nos levantemos para proclamar a palavra, por mais verdades que anunciemos, por mais vidas que resgatemos da estrada do inferno, nós nunca seremos laureados, nós nunca seremos gratificados, nós seremos, pelo contrário, perseguidos. Nós teremos tribulações. O salmista chegou a proclamar que muitas são as aflições do justo. Não é do pecador, não é do perdido, é do justo. Muitas são as aflições do justo. A rejeição é parte inevitável da caminhada cristã. Contudo, ele também garantiu que o Espírito Santo nos fortaleceria para prosseguir. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Assim, Jesus não desistiu, a igreja também não deve recuar diante das críticas e das perseguições. A única coisa que nós da igreja precisamos fazer é manter como Jesus manteve durante todo o seu ministério integridade. Nós não podemos, amados, abrir mão de nenhum milímetro da nossa integridade. Nós não podemos ceder espaço para que o inimigo se levante e tenha motivos para nos difamar. Enquanto ele estiver nos difamando, porque estamos fazendo as coisas certas, enquanto ele estiver nos perseguindo, porque estamos proclamando a palavra, anunciando a volta de Jesus, isso para nós é um elogio, é estímulo. Nós precisamos continuar prosseguindo. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que ele recrudesça do jeito que quiser, ele não vai fazer a igreja se calar. Porque quem mantém a igreja de pé é aquele que já o derrotou na cruz, lá no Calvário, ainda há mais de 2000 anos. Portanto, irmãos, nós podemos crer que a nossa tarefa, embora seja sob perseguição, com dificuldades, com rejeição, com muita batalha, com muita luta, ela sempre está destinada a ser vitoriosa. E nós venceremos em nome de Jesus. Por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E para encerrar esse vídeo, para que ele não fique muito longo, eu quero, amados, apenas citar algumas aplicações. E eu espero que você entenda o que significa isso na sua vida, enquanto servo de Deus, enquanto um obreiro que está passando por dificuldades, por perseguições, enquanto um daqueles que está se levantando para enfrentar o inimigo em pleno campo de batalha. E a primeira é: quando você for rejeitado por causa da fé, por causa do Evangelho, lembre-se que Jesus passou por isso e permaneceu firme. Ore por coragem e continue a sua missão. Nunca desista. Não volte. Não recue. Saiba de uma coisa, que depende de você. Muitas pessoas para que possam encontrar a salvação. Você é um daqueles que está sendo destinados a proclamar a palavra, a anunciar a palavra, mesmo passando por dificuldades e lutas. Mas a vitória sua já está assegurada, pode ter certeza. A segunda aplicação: se você já experimentou a oposição de familiares ou amigos por seguir a Cristo, responda com amor e continue dando
o seu melhor testemunho. Foi essa exatamente a maneira como Jesus reagiu quando ele sofreu todo tipo de perseguição. Ele continuou trabalhando, ele continuou dando o melhor de si, ele continuou proclamando a palavra para aqueles que precisavam ouvi-la para que pudessem alcançar a salvação plena. Terceiro, não busque agradar a todos, mas permaneça fiel à palavra. Paulo, quando foi criticado na carta aos Gálatas, porque ele estava advertindo as pessoas sobre estarem deixando o evangelho de verdade para seguir um evangelho falso, veja o que ele disse. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso é tremendo, irmãos. Enquanto você estiver proclamando a palavra de Deus, falando verdades, dizendo para as pessoas o que elas precisam fazer para que suas vidas na eternidade mudem, você vai ter dificuldades. Mas pode ter certeza que você será vitorioso. Quarto, a verdade do Evangelho não deve ser moldada pela aprovação das pessoas. É estranho, irmãos, se a gente estiver sendo elogiado pelo mundo. Se um crente vive lá fora e as pessoas o elogiam, tem alguma coisa errada. As pessoas podem até nos elogiar pelo nosso caráter, por nossa conduta, por nossa maneira de ser, mas ficar com bajulação, com elogios demais, tem alguma coisa errada. Porque as Escrituras nos asseguram que muitas são as aflições do justo. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Não dá para a gente querer viver tranquilo num lugar onde Jesus previu que seríamos perseguidos e teríamos dificuldades. Portanto, a verdade do Evangelho não deve ser moldada pela aprovação de ninguém. Encoraje outros irmãos que estão passando por rejeição, mostrando que essa dor faz parte do discipulado cristão e precisamos superá-la. Fortaleça sua fé com oração, com estudo da palavra, para não desistir diante das críticas, calúnias ou desprezo por estar seguindo a Cristo. Que o Senhor te abençoe.